Olá, meu amigo, minha amiga. Muitos assuntos têm acontecido no Brasil e aqui o Portal do José a gente vai tentar se ocupar com aquilo que é mais importante. Assuntos exóticos vão pintando, assuntos que a gente tem que abordar também, mas isso acaba jogando uma cortina de fumaça sobre assuntos muito mais importantes. Se você chegou agora, se inscreva no Portal do José. Se gostar, compartilhe o conteúdo do nosso portal. E a gente está muito feliz porque já estamos chegando a quase 100 mil pessoas como você, que chegou até aqui nesse espaço nosso, né? Ao fundo aqui, só para a gente dar uma leveza, uma tela de Raimundo Rodrigues, porque a arte está sendo muito problematizada no nosso país, né? Então é sempre legal a gente estar dando um toque de leveza. Mas deixa eu colocar aqui minha tela aqui do nosso portal, porque como ele é reproduzido muitas vezes, né? É legal estar a nossa logo também. Então, como diria Renato Russo, estamos diante de uma festa estranha com gente esquisita. Esse estagiário do nazismo foi colocado para fora. Não porque o presidente da República estivesse chocado com aquilo que foi dito. Não, ao contrário, ele até reforçou, mostrando que as ideias não causavam nenhum tipo de incômodo, que isso era uma coisa de esquerda. O nosso presidente, a gente tem que considerar que é um homem de leitura zero, é um homem de uma leitura da realidade também zero, né? Mas ele está sendo extremamente apoiado em todas essas loucuras que ele diz, as bizarrices que ele faz, porque ele não está interferindo na pauta econômica. É como aquele louco que está atrás de um muro e enquanto ele não ultrapassar o muro, ele pode fazer o que ele quiser, que está tudo tranquilo. E estou falando isso, gente, sem nenhum interesse assim, de ofendê-lo pessoalmente. Eu estou fazendo uma análise porque os meios de comunicação, eles têm um desvio moral muito mais agudo, muito mais criminoso, porque, de um certo modo, o presidente ele pode ter até uma certa inocência, uma certa ingenuidade ou uma grande ignorância de como funciona esse xadrez. Mas os donos dos meios de comunicação, não. Eles são bilionários e não é só no Brasil. É aqui no Brasil e outras partes do mundo. Se o Brasil tivesse vivendo um apartheid legal, jurídico, né, do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim, os meios de comunicação estariam apoiando o apartheid. Se estivéssemos numa ditadura, eles estariam apoiando a ditadura. Por que eu digo isso? Porque eles sempre fizeram isso. E se fosse um governo de esquerda que estivesse apoiando todas as pautas econômicas favoráveis aos grupos que eles são ligados, também estariam apoiando um governo de esquerda. Se fosse um governo comunista, olha, o governo comunista podia fazer o que quisesse, desde que não tocasse nos interesses desses pequenos grupos. Também estariam apoiando. Então não é de a gente ficar admirado deles estarem apoiando bizarrices e fazendo vistas grossas, né, a criaturas que são projetos estagiários de nazistas dentro desse governo. Não acabou não, gente. Sem querer acusar ninguém, mas o Globo também fez uma matéria aqui essa semana da presidenta lá da casa, Rui Barbosa. Isso é só para a gente ver assim como algumas pessoas elas têm um comportamento psicológico, né, meio estranho. A presidente lá da casa da Rui Barbosa, né, ela sai, segundo a matéria, circulando lá pela instituição, pega um funcionário e pergunta abruptamente, né? Pode falar, eu sou uma pessoa odiada? E o cara, constrangido, diz, não. Então, gente, você vê como é que é o perfil dessas pessoas. O presidente foi obrigado a demitir uma pessoa com quem ele tem afinidades ideológicas, como tantas outras dentro do governo, mas o mal ainda não está de todo cessado. Teremos ainda muitas maluquices, muitas bizarrices acontecendo pela frente. Mas vamos falar aqui dos assuntos mais importantes, né? Que não ganharam noticiário. Aqui numa das matérias da semana, há o fato de que a Bolsa tem saída recorde de estrangeiros. 4 bilhões e 600 milhões de reais deixaram o nosso país, ou deixaram as bolsas. Ué, se a Bolsa está crescendo, por que os estrangeiros estão tirando dinheiro da Bolsa? Não é? Tem azeitona debaixo desse angu aí, né? E reforçando aquilo que eu disse na primeira parte, né? A Folha de São Paulo desse final de semana dá conta exatamente do que eu estou dizendo. Que o mercado
não se importou com a citação nazista. Então a matéria diz: citação nazista e agenda econômica não se misturam, dizem analistas. Quer dizer, eles ficam chocados com a possibilidade de termos um nazista conduzindo uma pasta importante do governo, mas isso é um assunto menor, não está mexendo com o dinheiro deles, é mais ou menos isso a tradução desse tema aqui, né? Outro assunto que passou assim despercebido foi esse aqui. O endividamento das famílias no Brasil bateu recorde. Ora, mas a economia não está crescendo? A economia do Brasil, gente, ela só está crescendo no Jornal Nacional. Você que vive na cidade de verdade, é empreendedor de verdade, é comerciante, você atua na atividade econômica, você que é empregado, você que está desempregado, você não está vendo essa economia crescer. Como eu mostrei para vocês, a Bolsa teve... Os estrangeiros aqui estão parecendo que não estão confiando muito nos dados que estão sendo apresentados. E o endividamento recorde das famílias, que foi apresentado aqui no jornal, mesmo nessa matéria, eles dão uma dourada na pílula. Quando eles pegam aqui os economistas para falarem desse fato, onde é o maior índice de inadimplência das famílias no Brasil em todos os tempos, tem um aqui que eu não vou nem citar o nome, que dá o seguinte depoimento na matéria. Com o Brasil voltando a debater as reformas, como a tributária, e não gastando mais do que pode, o investidor estrangeiro ganha confiança para vir para o Brasil. Por enquanto, meu amigo, eles estão indo embora. O reflexo será o avanço no mercado de trabalho. Com as pessoas empregadas, elas podem consumir e pagar as suas dívidas. Olha, meu amigo, só uma pessoa com poucos neurônios na cabeça é que pode acreditar que os investidores estão lá do lado de fora com os braços cruzados e aí estão dependendo de reformas no Brasil, ou estão esperando reforma no Brasil, para começarem a fazer planejamento e depois virem para o Brasil fazer investimentos, né? Isso aí até acontece, mas é uma coisa que estrangeiro demora muito tempo para desviar, para aplicar dinheiro, uma coisa que acontece em 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Quem vai fazer investimento de monta para durar muito tempo também faz planejamentos de mais longo prazo, né? Então, as interpretações que se faz desse tipo de fato aqui no Brasil, os meios de comunicação sempre tentam deixar um clima de otimismo. Outra coisa que também ninguém falou nada também, passa sempre matéria de rodapé, foi aqui que a Petrobras está fechando a fábrica de fertilizantes lá no Paraná. Isso vai fazer que o Brasil fique cada vez mais dependente de insumos, de fertilizantes produzidos fora do Brasil, né? São coisas que estão acontecendo aqui, ou seja, o desmonte do Estado brasileiro, mas isso vai dar dinheiro para pequenos grupos e para os amigos dos donos dos meios de comunicação e até eles mesmos, né? Tá tudo legal. Gente, eu consegui essa semana agendar com o deputado Paulo Ramos uma entrevista onde nós vamos abordar aqui quem é esse personagem que está sentado em cima do cofre aqui no Brasil, quem está dando as cartas de fato. Bolsonaro é apenas uma criatura que está distraindo a sociedade, contratando ou dando cargos a pessoas mais exóticas do planeta e os assuntos principais eles passam de lado. Nós vamos descobrir porque que o ministro Guedes, como é que ele consegue, né, esse bronzeado todo num país em crise, né? Para onde fica o ministro? E vamos saber também coisas mais práticas, né? Quem é o ministro, de onde veio, o que ele representa exatamente e por que o deputado Paulo Ramos está ajuizando algumas ações onde a figura central desses ajuizamentos é o ministro Paulo Guedes. Nós vamos decifrar algumas coisas, eu tenho algumas curiosidades. Nós vamos ainda gravar a entrevista com o deputado Paulo Ramos. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dica para fazer ao deputado, por favor, mande aqui para o nosso portal aqui, que a gente vai ter o máximo prazer de ser porta-voz dessas questões todas, né? A gente vai fazer uma entrevista aqui sempre respeitosa, porque o fato aqui nós não queremos difamar pessoas. A gente quer compreender os fenômenos, a gente quer interpretar a serviço do que eles estão. Se eles estão a favor ou a serviço do povo brasileiro,
ou se tem histórias por trás disso. Se eles são pessoas sinceras e honestas no que acreditam, ou se são simplesmente paus mandados do Fundo Monetário Internacional e das outras instituições, os grandes conglomerados Brasil afora. Para finalizar o nosso programa, que é um programa de final de semana, né? A dica de leitura, muita gente pergunta, olha, gente, eu estou tentando um ângulo aqui. Esse livro aqui é sensacional, do Paul Hoffman. É um norte-americano que estudou a vida toda de Santos Dumont e publicou esse livro. É um livro maravilhoso e mostra, assim, um brasileiro que era patriota, um gênio do nosso país, um homem que deixou um legado espetacular para a humanidade. Esse sim vale a pena a gente ler e a gente acreditar que aqui no Brasil existem pessoas muito mais interessantes do que projetos de nazistas que ocupam cargos públicos importantes na nossa República. Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.